Fala pessoal, tudo bom com vocês? Essa videoaula eu estarei mostrando para vocês o componente container, certo? Antes de especificar o que é um container, o que ele faz, o que ele não faz, como utilizar, eu tô com o Delphi já aberto, recomendo que vocês também abram, e a gente vai criar um novo projeto VCL Windows, certo? Então eu vou aqui em File, New, Windows VCL Application Delphi. Bom, como a gente já conheceu nas aulas anteriores, a gente está no ambiente, aqui a gente está com o nosso form e a gente já aprendeu que os componentes estão nessa paleta aqui, certo? Nessa partezinha aqui, beleza? Pessoal, como vocês já repararam, aqui a gente tem muito objeto mesmo. Cada vez que a gente for abrindo, a gente vai ter noção, olhando por aqui pela barrinha, o quanto isso vai crescendo, certo? Então, eu recomendo para vocês, sempre que a gente for utilizar as paletas, ao invés de vocês ficarem procurando, tá na DBGo, vou em tal canto, eu recomendo que vocês utilizem a pesquisa, tá? E vocês digitem desse jeito aqui, ó, certo? Antes até de inserir, eu queria fazer um outro comentário. Se vocês estão no ambiente design e vocês clicam depois para código, a paleta vai mudar, certo? Aqui eu vou ter componentes específicos de código e não componentes visuais do design, certo? Então, por exemplo, a gente vai procurar o container. Se eu tiver aqui em código e for escrever container, eu não vou encontrar, certo? Então, atente-se sempre a isso, pessoal. Antes de fazer a busca, eu tenho que já estar no ambiente, certo? E a partir daqui que eu vou trabalhar em cima do componente que eu desejo, que no nosso caso aqui é o container. Dei um clique, vou clicar outra vez em cima e ele já desenhou o meu container, certo? Aqui, pessoal, eu vou já explicar para vocês o que um container faz. Um container, ele traz alguma aplicação ou algum arquivo de aplicação para dentro do form do Delphi, certo? Então, o nosso objetivo é exatamente esse nessa sessão, trazer o arquivo que a gente vai criar dentro do Excel para dentro do form do Delphi, certo? Então, eu estarei apresentando para vocês o componente container e como trabalhar com ele de uma forma mais simplificada, certo? E a gente vai conhecendo mais detalhe ao longo das próximas aulas também, beleza? Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que reparar ao adicionar um container é o método de visualização dele. Atualmente, o nosso container ele estaria representando apenas esse pequeno pedaço aqui, ó, de 121 por 121, cadê exatamente um quadrado, 121 por 121, certo? Ou seja, isso é muito pequeno, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou determinar que o meu form, ao abrir, ou seja, selecionei ele, ó, dei um clique só aqui, eu vou determinar alguns ajustes para o meu form. Primeira coisa, eu vou fazer que ele abra maximizado, ou seja, na hora que minha aplicação abrir, ela vai estar abrindo desse jeito aqui, certo? Se eu fazer o restaurar, ela está desse jeito aqui, beleza? Vou fechar e eu voltarei para cá. Agora, pessoal, eu vou reposicionar aqui o meu container, certo? Observação importante que a gente vai olhar na prática, dando play. O meu container ele está ocupando exatamente o tamanho da tela não maximizada. A gente precisa posicionar para que o container se redimensione sempre do tamanho da tela, ou seja, se ele está desse tamanho, ele seja desse tamanho. Se eu aumentar, ele aumente. Se eu maximizar,
ele também maximize. E principalmente se eu diminuir, ele também diminua. Tá? Ó, então no caso aqui o container está sumindo parte na hora que eu diminuo, certo? Então nesse caso aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com alinhamento de objeto. Essa opção que a gente vai conhecer é válido para qualquer objeto, tá? Os objetos que a gente for trabalhar e já trabalhou nas aulas anteriores, todas essas configurações de alinhamento que a gente vai conhecer também são válidas, beleza? Eu vou fechar aqui e aqui com o objeto selecionado, que eu posso estar clicando aqui na estrutura ou em cima dele mesmo, certo? Eu virei aqui no inspetor de objetos e a gente vai ter as opções de alinhamento em propriedades, tá? Atualmente ele está com nenhuma, certo? Eu tenho aqui ao top, que ele vai sempre ficar acima da tela, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, olhando por essa linha tracejada. Eu tenho também aqui a opção contrária, que é a bottom. Ele está agora para baixo, certo? Eu tenho aqui também ao left, adivinhe só, a esquerda. E obviamente eu tenho aqui a direita, certo? A opção que a gente precisa é exatamente a que eu deixei por última, que é a ao cliente. Eu vou apertar o play agora e agora ele está na tela inteira, mesmo que eu diminua a tela, mesmo que eu aumente um pouquinho sem utilizar o maximizar, mesmo que eu diminua sem utilizar o minimizar ou o restaurar, ele vai sempre posicionar de acordo com a configuração que eu fazer, beleza? Eu vou fechar aqui então, a gente vai voltar para o nosso form, eu vou colocar um nome nele, só para, um nome não, uma caption nele, só para ficar visualmente melhor. A caption que eu vou colocar vai ser nosso arquivo Excel no Delphi, beleza? Então, aqui a gente já tem o nosso arquivo, né, o nosso programa, mas eu ainda não trabalhei para o Delphi, para o Excel ser incorporado no Delphi, tá? Tanto que na hora que vocês estão abrindo aqui, ó, ele não está abrindo nada, certo? Pessoal, observação importante, tudo que a gente está criando aqui, se o computador não tiver o Excel, não vai adiantar nada. Como eu já mencionei, o objetivo nosso não é criar um novo Excel e o arquivo XLSM ou XLSX seja interpretado. A gente vai utilizar ainda das próprias funcionalidades do Excel dentro do nosso Delphi, certo? Então, é uma regra que o Excel precise estar instalado dentro do computador que vai utilizar, ok? Então agora, pessoal, um dos primeiros métodos de se trabalhar com container é eu clicar com o botão direito e clicar em inserir o objeto, tá? Eu tenho duas opções aqui, criar novo ou criar do arquivo. Primeira vez aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar do arquivo, certo? Mas eu queria que vocês, antes de criar do arquivo, vocês separassem o seguinte, ó. Eu tenho o Microsoft Excel de 97 a 2003, ou seja, o XLS, certo? Eu tenho o habilitado para macro XLSM, certo? Eu tenho outros arquivos aqui também, ó, mas notem, eu não tenho menção aqui, ó, eu não tenho nenhuma menção aqui, ó, aos formatos XLSX, certo? Mas isso não significa que o meu objeto não funcione em arquivos XLSX. Funciona, mas não com este primeiro método que eu estou mostrando para vocês, certo? Eu vou fazer então a partir dessa opção aqui, ó. Vou dar um OK. Note que ele já abre uma planilha, tá? Eu vou fechar essa planilha. E note que ele já fez os desenhos como se fossem aqui as grades do Excel, certo? Eu vou apertar Play. Ainda não estamos trabalhando com nada, tá? Ele só fez o desenho,
mas essa seria uma das opções, certo? Um jeito mais prático da gente trabalhar com container é a gente fazer o seguinte: ao invés da gente criar novo, a gente criar através de arquivo, certo? Eu vou procurar o arquivo, deixa eu ver onde que eu tenho algum, tenho aqui vários. Eu vou selecionar um aqui, vou dar um OK, e note que agora o meu arquivo já está incorporado ao meu Delphi, certo? Tudo, olha só, peraí pessoal, agora foi. Ó, ele abriu aqui, ó, tá o Excel incorporado, ó, certo? E totalmente funcional, tá? Eu estava até trabalhando aqui com um arquivo que é uma tabela dinâmica e a tabela dinâmica está funcionando tranquilamente. A gente vai aprender nas próximas sessões, certo? Como ocultar essa barra aqui do Excel. Então vocês iriam desabilitar opções de salvamento como essa daqui, beleza? Que no caso aqui ele só está habilitado o salvar. E se vocês observarem também, ó, a primeira guia aqui de arquivo, ela já sumiu. O Delphi faz isso automático, ele já desincorpora isso daqui, tá? Ele deixa as outras abas, mas as opções de salvar como, de exportar, o próprio Delphi já acabou com isso na hora que ele colocou o container pra gente, certo? Eu só tenho a opção aqui de salvar, tá? Que é o atualizar para atualizar o arquivo e não criar um novo. Eu não tenho o salvar como, tá? É óbvio, pessoal, que os atalhos aqui estão funcionando, ó. Eu dei um Alt F11, ele vem pro VBE, certo? Eu teria também que ir desabilitando no próprio arquivo essas opções para eu não acessar mais o ambiente VBE, para eu não exibir mais essa página e assim por diante, ó. Inclusive eu adicionei aqui um gráfico ao arquivo, certo? Essas opções, pessoal, vocês vão aprender a como fazer isso nos módulos à frente, certo? Os próximos módulos têm ensinando como ocultar essas barras, desabilitar opções de salvar e assim por diante, beleza? Eu deixei aqui então um dos métodos de colocar o arquivo, que seria através do container, ok? Pessoal, aqui ainda tem um detalhe importantíssimo que talvez vocês estão se perguntando. Eu fiz a referência a um arquivo e este exe ele está referenciando esse arquivo, ou seja, eu ainda preciso do arquivo ser levado para o computador do cliente, tá? Ou seja, ainda não ajudou muita coisa, visto que se eu levo o arquivo para o computador do cliente, se ele for alguém mais atento, ele vai abrir direto pelo arquivo e não pelo exe, certo? A gente ainda vai dar continuidade nesse assunto, mas através de resources, tá? A gente vai conseguir trabalhar com container mais resources, que vai ser o tema da próxima aula, beleza? Eu estou aguardando então vocês na próxima videoaula.